Que Deus abençoe o meu falar, o ouvir de vocês, o nosso refletir na palavra de Deus. O tema, o Cristo e os cristãos. Mahatma Gandhi, um homem muito famoso, líder na Índia, em especial da independência desse país, certa vez disse assim: eu gosto do Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Segundo algumas publicações, ele teria dito isso: gosto do Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Provavelmente uma crítica aos ingleses, colonizadores, enfim, mas uma crítica que faz pensar. Bono Vox, que é um vocalista da banda U2, disse algo parecido quando ele falou que gostava de Jesus, mas não se dava tão bem com seus seguidores. Fala-se do Cristo, Jesus e dos cristãos. Mas quem de fato é o Cristo? Quem de fato são os cristãos? Queremos refletir um pouco sobre isso. Talvez as respostas seriam simples. No entanto, nós sabemos que por causa da mente humana, criativa, egoísta e outras coisas mais, as várias respostas trazem uma confusão. Quem é o Cristo? Quem é Jesus? Quem são os cristãos? Em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20, texto base para esta reflexão, nós temos um momento em que diferentes respostas são dadas, numa enquete trazida pelo próprio Senhor Jesus. Digo uma enquete porque ele perguntou para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? Poderia ser um teste de popularidade, mas não era um ponto, era realmente saber quem o povo diz que eu sou. E segundo o texto, repito, Mateus 16, 13 a 20, os discípulos começam a dizer: alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é João Batista, ou algum dos grandes profetas. Enfim, ali estava descrito na mente das pessoas e do que se dizia quem era Jesus. Mas, se vocês perceberem essas respostas, todas elas são bem limitadas, bastante limitadas. Quem de fato é Jesus? Pedro deu a resposta ao dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali estava presente o conceito do Salvador. Mas na cabeça das pessoas, alguns identificavam Jesus com Jeremias. Comentaristas bíblicos dizem que, lembram que Jeremias era alguém que teve grande oposição, marcou oposição contra líderes de sua época, e talvez viam em Jesus alguém que também estava confrontando lideranças e o identificavam como alguém como Jeremias. Elias era um homem, um profeta com grandes atos, milagres, homem poderoso em obras. Viam Jesus fazendo sinais: olha, é um tipo de Elias. E outros, impactados pela obra de João Batista, também viam em Cristo um novo João Batista. Mas nós sabemos que ele era bem mais do que tudo isso. Essas respostas estão ligadas à limitadamente humana. Tanto que quando Jesus pergunta para os discípulos, dizendo direto, assim, uma pergunta direta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és, Simão, bem-aventurado és, feliz tu és, Pedro, porque essa resposta não vem de carne e sangue, diz o texto, quer dizer, não vem da natureza humana, do raciocínio humano. É uma resposta que vem do próprio Deus, é uma revelação do próprio Deus, é um dom do próprio Deus. Vem dele mesmo. É um conceito mais amplo do que o simples parecer e refletir humano. Mas nessa situação, nessas perguntas limitadas que a gente viu, nas respostas limitadas que a gente ouviu que o povo dizia, identificando como Jeremias, como Elias ou como João Batista, nós temos que reconhecer que hoje também as respostas são um tanto quanto limitadas. O que se diz de Jesus hoje? Quem é o Cristo para as pessoas aí no mundo? Ao redor do mundo? Muitas vezes, por mais que se fale em Jesus
como aquele da Bíblia, se pensa nele como um grande personagem, talvez como um homem, uma grande liderança, um revolucionário, talvez até um espírito evoluído. Ao longo dos séculos se debateu se Jesus era só homem, se ele era Deus, se ele era homem-Deus. E assim os conceitos também vão se colocando de acordo com a mente de cada um. Cada cabeça, uma sentença. E assim se constrói uma imagem de Jesus ou um conceito de Deus a partir dos nossos pensamentos. Ao invés de o ser humano ser criado à imagem e semelhança, parece que quer se fazer o contrário, criar um Deus à minha imagem e semelhança. Nesse sentido, alguns chegam ao ponto de dizer que Jesus, quem é o Cristo? Era alguém ligado à esquerda política ou alguém ligado à direita. Continuando essa limitação de pensamento, porque Cristo é muito mais do que tudo isso, alguns poderiam dizer que Jesus é gremista ou colorado, de acordo com o seu bel prazer e de acordo com os seus próprios gostos e conceitos. Assim limitamos um Jesus. Mas nós temos na própria Escritura a descrição de quem Ele é. E percebemos também uma confusão a respeito dos próprios discípulos. Quem é o Cristo? Imaginavam todos que ele seria um rei humano, com trono humano. E exatamente em Mateus 16, 13 a 20, quando nós refletimos o texto base para hoje, nos versículos seguintes, Jesus continua a clarear, a revelar quem de fato Cristo seria. Quando ele diz, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, sofra, morra, enfim. Ali ele mostrava o servo sofredor, anunciado pela Bíblia lá em Isaías 53, mas não tão claramente percebido pelas pessoas da sua época. E se falo assim do Cristo, eu trago também esta reflexão dos cristãos. Quem são os cristãos? Criticados por Gandhi, reconhecidos como loucos por outros, no livro de Atos, chamados de seguidores do caminho. Quem são os cristãos? Temos que admitir que há uma grande crise de identidade. Eu, pelo menos, reconheço isso, talvez você também. Quem são os cristãos? São os católicos, apostólicos romanos? São os evangélicos? O que são os evangélicos? São os luteranos? O que de fato são? Quem são os cristãos? Essa é a pergunta. E essa crise de identidade, essa confusão, ao meu ver, já está presente na própria Bíblia. Quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, ele identifica a igreja como a plantação do Senhor. Fala do trigo, mas diz que alguém semeou o joio. E quando crescem são tão parecidos, quase não dá para distinguir. Há sim joio no meio do trigo, causando mais e mais confusões. Se não bastasse, devemos identificar e lembrar que o próprio diabo é como o lobo, mas que se veste e reveste de pele de cordeiro. Assim também lembramos que a Bíblia, quando fala do anticristo, diz que é alguém que senta no trono da igreja cristã e fala ali em seu nome, causando mais e mais confusão. Jesus diz que ele é o bom pastor e que as suas ovelhas, a igreja, os cristãos, são aqueles que ouvem e seguem a sua voz. Mas quantas vozes falsas são elevadas por aí? Assim temos que refletir cada vez mais sobre o Cristo e os cristãos. Se Jesus chegou para o Pedro, para os outros todos os discípulos, e vós, quem vós dizeis que eu sou? Essa pergunta também cai para a gente. E vós, quem vós dizeis que eu sou? E a gente precisa sempre voltar àquilo que ele mesmo diz de si. E é como é bom ouvir o que ele diz dos cristãos. Ele diz que os cristãos são o seu corpo, que a igreja é o seu corpo na terra. Interessante isso. Mas ai daquele que acha que pode sobreviver sozinho, como um olho separado do corpo, ou
ele diz que ele é a videira e nós os ramos. Mas um ramo cortado, separado, não produzirá frutos. Assim ele constrói este vínculo nosso com ele mesmo, com o Cristo, porque sem ele nada somos. Porque afinal de contas, quem são os cristãos? São pecadores, igual a todas as outras pessoas desse mundo, igualmente pecadores. E somente pela graça, mediante a fé, que são transformados em Cristo, renovados, perdoados. Somente em Cristo somos novas criaturas. Irmãos e irmãs, quando Jesus fala aos seus discípulos, ele diz: nisto sereis reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35. Quando olhamos para Cristo e o que Ele é, percebemos que o maior conceito é o amor. Ele é um tudo, mas que se fez nada, que esvaziou-se, como está escrito em Filipenses 2, para dar tudo para cada um de nós, vida e vida eterna. Quem é o Cristo? Quem são os cristãos? Somente a Escritura nos diz. E é o próprio Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida. E nós temos nas palavras, lá em Apocalipse, também atributos e identidades do próprio Senhor, que diz: Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Esta chave, a chave do reino dos céus, Ele também entrega à igreja cristã. E quando esta anuncia o perdão, e quando um indivíduo crê nesse perdão, o que ele torna-se? Um herdeiro da vida. Porque onde há perdão, há vida e salvação. Ali, um verdadeiro cristão. Se a gente fala e pensa no que diz Gandhi, no que diz celebridades, bom, são palavras que passam, mas a palavra do Senhor, essa dura para sempre. E a palavra se tornou carne, se tornou gente, em Jesus. E essa está diante de nós, fazendo-nos mais do que vencedores em Cristo, que nos amou e deu a sua vida por nós. Que também nossa vida seja ofertada e celebrada dia após dia neste mundo como verdadeiros cristãos. Amém.